Vou só me apresentar. Olá, sou a Valéria, professora de português, para quem não me conhece, do Ibero-America Institute, e hoje vamos ter uma entrevista ou uma conversa com a Mariana Marino, escritora brasileira, que está conosco. E, bom, para começar, para a gente treinar um pouco, talvez podemos nos apresentar antes, o que acha? Então, Matilde, você gostaria de se apresentar, só falar o seu nome, o que você estuda, qual o seu interesse no português? Ok. Eu sou Matilde, eu sou da França, eu estudo aqui em Graz, na Áustria. Eu estou estudando música e português, é uma opção que eu faço na universidade, porque eu sempre tive um interesse por essa língua, por causa da música, por causa o som da língua, o som da língua é simples, boa e interessante para mim. Ótimo, muito bom. Sim, a sonoridade também é muito parte da escrita, né, Mariana? Talvez você pode comentar conosco. Yasmin, e você? Você gostaria de se apresentar? O que você faz? Por que você estuda português? Ich kann helfen. Ja. Wenn du brauchst. Ja, meu nome é Yasmin. Eu sou trabalho em Graz, Pädagogische Hochschule Graz. Okay, no, ich will sagen, dass ich in Brasilien eben leben möchte eine Zeit lang, aber ja. Sim, eu quero morar no Brasil. No Brasil. Ich schreibe hier für dich. Eu quero morar no Brasil. Eu falo português um pouco. Yeah. Ótimo. Obrigada. Lígia, você quer se apresentar também? Não te escutamos. Tenho que te abrir aqui. Um momento. Pronto. Yeah. Eu sou Lígia. Eu sou da Peru. Meu português não sou bom. Eu sou professora de espanhol. Tá. Ótimo, obrigada pelo apoio aqui conosco. Bom, Mariana, então, gostaríamos de passar a palavra para você. Você pode contar um pouco sobre você antes de começarmos com as perguntas? Então, primeiro eu gostaria de agradecer ao convite, né, o convite feito pela Valéria. Para quem não sabe, a Valéria é minha amiga há muitos anos da universidade. Nos conhecemos no curso de letras aqui no Brasil, em Curitiba, onde eu moro. E desde então nós mantemos... desde então nós mantemos esse contato. Eu continuo morando em Curitiba. Eu fiz o meu mestrado aqui na universidade, a mesma em que eu e Valéria nos graduamos, e agora sigo o meu doutorado estudando algumas poetas contemporâneas brasileiras, e sempre estudando a partir da perspectiva ecológica na literatura.
Esse é meu mote de pesquisa agora, meu interesse de pesquisa e, enfim, eu vou trazer algumas, pretendo, né, se der tempo, trazer algumas dessas poetas também para vocês, ou na apresentação, ou depois pela lista de indicações de leitura que eu fiz e que a Valéria pode passar para vocês posteriormente. Não conseguimos te ouvir. Oi? Funciona? Agora sim. Eu estou somente resolvendo porque algumas pessoas querem entrar na sala e não estão conseguindo. Lígia, você sabe se tem alguma senha para entrar? É possível eles entrarem? Te la voy a dar por WhatsApp. ¿Está bien? Sim, ok. Desculpa a pausa, porque recebi aqui. Vamos lá. Bom, enquanto resolvemos isso, vamos passar para as perguntas de vocês para a Mariana. Matilde, você teria alguma pergunta para iniciar? Sim. Eu queria te perguntar se a escrita sempre foi seu primeiro meio de expressão. Ótima pergunta, Matilde. Acredito que, não sei se o primeiro, mas esteve sempre junto de mim, com certeza. O teatro também foi sempre uma maneira de me expressar desde muito pequena. Eu sempre fiz teatro, mas a escrita ela vem me acompanhando e tomando esse lugar primeiro na vida agora como forma de expressão não faz muitos anos, né? Então, claro, eu sempre escrevi, escrevo desde adolescente e em diferentes gêneros, né? Escrevo contos, poemas, agora também pensando mais academicamente, escrevo também nesse formato, artigos, ensaios, enfim. Mas eu acho que pensar a escrita como forma de expressão que toma, que alcança esse lugar de prioridade na vida, mas nos últimos 2 anos, mais ou menos, em que eu pude entrar em contato com essa possibilidade de escrever, também porque sinto muito essa alegria de compartilhar essas possibilidades de escrita com muitas escritoras e escritores aqui de Curitiba, que eu tenho contato. E aí eu faço parte de uma grupa, de um coletivo de escrita em que tem muitas pessoas incríveis escrevendo, e aí você começa a ver essa possibilidade, né, de escrever e de publicar, mas não só pelo meio impresso, né, como aconteceu recentemente comigo, mas muitas pessoas, principalmente da poesia contemporânea, não só brasileira, mas elas publicam muito em revistas online, em sites dedicados à produção de poesia, muitos sites também de tradução, porque hoje muitas pessoas que escrevem poesia também são tradutoras ou tradutores. Então, essa possibilidade da escrita, ela veio muito também com esse contato que eu tive com essas pessoas que utilizam essas plataformas também como uma forma de publicar e de mostrar os trabalhos que estão sendo
pensados e vividos por aqui, não só em Curitiba, claro, mas em muitos outros lugares aqui, né, do Brasil e, enfim, de outros países também. E muito legal você falar que gosta e que chegou ao português por conta da sonoridade da língua e também pela música, né? Então, isso é muito bonito, muito bonito. Obrigada, Mari. Realmente é muito interessante essa trajetória, né? Especialmente quando falamos de arte, de você como artista, né? Escritora, tomar isso como prioridade. Acho muito... É um desafio também, né? Não sei. Bastante. Yasmin, você tem uma pergunta? Warte. Hättest du eine Frage auch, oder? Onde você mora? Ja, você jetzt Ich habe das nicht gehört. Ela disse que não escutou, eu gostaria de saber Sim. onde você mora. Eu moro em Curitiba, aqui na região sul do Brasil. Não é aqui que eu nasci, não foi aqui que eu nasci, mas é aqui que eu moro vai fazer quase 20 anos. 20 anos. Quase 20 anos aqui em Curitiba. Isso mesmo. Bastante tempo já. Perfeito. Moro em Graz. Ob sie auch mal in Graz gelebt hat. Ob sie auch in Graz gelebt hat. Irgendwo anders. Você já morou em Graz ou em outra cidade? Não, eu nunca morei em Graz, mas eu já visitei. Em 2018, quando eu fui visitar a Valéria, e adorei a cidade. E outra cidade que eu morei no Brasil foi, além da minha cidade de nascimento, que é Lins, eu também morei em Jundiaí, as duas em São Paulo, no estado de São Paulo. Excelente. Olá, Karen. Olá. Que bom que conseguiu entrar. Olá. Karen, essa é a Mariana, nós estamos conversando com ela. Então, vamos continuar, né? Então, realmente, a Mari já conheceu a Graz, né? Passeou por Graz, por Viena, pela Áustria. Uma boa pergunta. Mariana, eu gostaria que você falasse um pouco para nós. Você é brasileira, com origens portuguesas e angolanas. E como isso está relacionado com a sua vida e com a sua escrita? Ótimo. Então, se você me permitir para responder essa pergunta, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, tá bom? Porque daí eu trouxe um pouquinho dessa história de família, e aí a gente pode ir conversando em volta dessa motivação que é retomar algumas histórias da minha família. Então, eu vou compartilhar aqui. Veja se vocês conseguem ver. Então, deixa eu avançar. Já me apresentei. Só esse segundo slide é do meu livro, né, que recentemente foi lançado.
por uma editora aqui do Brasil, mas que também tem sede na Catalunha, se não me engano. E eles trabalham muito com poetas brasileiras e brasileiros, e também portugueses e da Espanha, da Catalunha. Então, esse é o meu primeiro livro. E aí eu trouxe para vocês, como a Valéria perguntou, que uma das minhas motivações de escrita é a retomada da história da minha família por parte de mãe. A minha avó, que é essa moça da foto, essa foto foi tirada em 57, um pouco antes da minha avó ir para Luanda, em Angola, que é essa foto em preto e branco dessa cidade, né? Que acompanha aqui a apresentação. E a foto mais acima, que já é no colorido, é hoje uma vista aérea da pequena cidade que a minha avó veio, que que chama Vila de Sertã, hoje só Sertã, que é um lugar em Portugal, ali uma cidade bem, bem pequena, que naquela época da minha avó ainda era basicamente rural, né? Eles estavam bastante afastados dessa vida urbana, que em contrapartida ela já conseguiu encontrar na ida dela para Angola, para Luanda especificamente, que foi a cidade em que a minha mãe nasceu, em 59, né? Então, meu avô é angolano, minha avó foi para lá, e aí minha mãe nasceu em Luanda, e aí eles vieram, meu avô como cidadão de Luanda, ele teria que começar a lutar nas guerras de independência, que começaram nos anos 60 e se estenderam até 75, que foi a libertação, então, de Angola, de Portugal, né? Luanda, mais especificamente. Então, isso tem muito a ver com o que eu tento retomar na escrita, que é a busca por essa linhagem de família, a retomada dessas histórias que hoje me chegam em recortes, porque a minha avó, ela não se lembra mais muito dessa trajetória, infelizmente, ela tem Alzheimer, então é difícil a gente conseguir acessar essas histórias, infelizmente, por ela, né, pessoa que viveu e que tem essas memórias, mas hoje consigo retomar algumas dessas memórias por fotografias e também pelas histórias contadas pela minha mãe e pelas minhas tias, que também são pessoas que eu quis trazer para o livro, né, para Peito Aberto até a Garganta, esse primeiro livro, como também uma tentativa de entender a importância da narrativa dessas mulheres em meio a esse período histórico, né, um período permeado por guerras, por uma vinda para o Brasil, uma vinda não programada, né, foi tudo muito rápido por conta da situação em Luanda. Então, isso está bastante colocado na escrita, sim, com certeza. Não sei se eu respondi a pergunta ou se alguém tem alguma dúvida. Não sei, Valéria, o que você
Tenso. Sim, tá ótimo, Mari. Eu estou escrevendo algumas palavras-chave para eles conseguirem acompanhar. So, ich schreibe hier auch auf, damit ihr lesen können. Vielleicht ist es ein bisschen einfacher. Ja, ich weiß nicht, ob das hilft, porque temos alunos do avançado e do básico aqui. Ótimo, obrigada, Mariana. Alguém mais teria outra pergunta? Karin, vielleicht, oder habt ihr eine Frage für Mariana oder Mathilde, wieder, Yasmin, Bihia? Então, você está contando a história das mulheres da sua família. Como situar as mulheres no mundo da poesia brasileira hoje? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque há muitas mulheres escrevendo e eu acho que sempre houve mulheres escritoras, por mais que essa também é uma questão que eu comecei a ter contato há uns 3 anos, mais ou menos, de como a gente é desacostumada a ler mulheres, né? Não importa o período histórico, a gente é desacostumado a ler por também uma formação do cânone que foi muito, né, masculina. Então, eu acho que hoje situar poetas que escrevem é muito importante. Eu tenho uma amiga que é pesquisadora, a Emanuela Siqueira, que estuda essas questões da escrita de mulheres na história e no reconhecimento do cânone pela perspectiva da crítica literária feminista. Então, eu acho esse trabalho muito importante para que a gente também entenda que há muitas mulheres escrevendo. Então, se a gente pensa em poesia contemporânea brasileira, há muitas mulheres escrevendo, mas de muitos contextos diferentes também, né? Então, contextos esses que fogem um pouco do que a gente, enfim, vê de uma classe média ou de escritoras brancas também, né? Então, a gente vai caminhando mais para essas possibilidades de contato com esses outros contextos de fala e de expressão artística, que aí a gente pode pensar a própria poesia. Então, situar essas mulheres hoje, eu acho que não existe um local específico, porque são muitos locais. Há muitas mulheres falando dos seus perspectivos locais e afetividades e compartilhamento de experiências e vivências. Mas acredito que a crítica e o trabalho dessas mulheres, como eu falei anteriormente, tendo sido reconhecido e publicado, não só no meio impresso, mas também nessas plataformas, né, em sites, revistas de poesia, as próprias redes sociais também hoje contribuem para isso, né, para a gente conhecer o trabalho de muitas pessoas e de muitas mulheres também. Então, são muitos locais. Então, acredito que o trabalho ainda tem que continuar sendo feito, porque ainda há, infelizmente, muitas pessoas lendo pouco mulheres, mas acho que o trabalho tem sido mais visível, né? Mais visível também por conta da internet e dessas possibilidades
de mais mulheres estarem mostrando o seu trabalho por conta da rede. Acho que Talvez você conhece Jamila Ribeiro. Sim, Por- com certeza. Eu conheço ela porque tem uma casa de edições na França, chama Anacaona. Talvez você conhece ou não? Não ouvi falar, mas eu sei que a Jamila ela é bastante lida na França, né? Sim, sim. E essa casa de edições publica muitas muitas mulheres brasileiras e também traduções em francês. E eu já comprei muitos livros e eu não sei se você conhece ela Não pessoalmente, infelizmente. Mas conheço com certeza o trabalho, um trabalho importantíssimo que reverbera e que atinge não só o meio acadêmico aqui, mas também, né? Acho que ela também é uma figura muito importante na militância, então ela, se não me engano, alguns livros são compilados de textos que ela já escrevia para alguns suportes, alguns jornais aqui e blogs também, por isso que a linguagem é bastante acessível e cortante ao mesmo tempo. Mas infelizmente não a conheço pessoalmente, mas o trabalho dela é muito importante aqui no Brasil, com certeza. Que ótimo, que bom saber que alguns dos alunos já estão lendo alguns dos trabalhos de escritoras brasileiras. E aproveitando este momento, Mariana, gostaria de saber quais dicas você poderia dar para quem está aprendendo português como uma língua adicional e quer começar a ler em português. Você indicaria alguns mais clássicos ou os mais contemporâneos? O que você pode nos indicar? Eu acho que depende muito do gosto de cada um e do que já está acostumado a ler, né? Então, falando em gênero textual, se a pessoa está mais acostumada a ler prosa, eu indico que continue na prosa, mas que se arrisque uma vez ou outra também na poesia. Então, eu acho que vai depender muito do gosto. Há, claro, muitas obras clássicas, canônicas da literatura aqui do Brasil que já estão disponíveis em domínio público, então é mais fácil de encontrar essas obras na internet. Mas se vocês gostam bastante de poesia e querem ler poesia, eu acredito que hoje, né, novamente, como eu já pontuei, já falei, há muita coisa boa com motivações diferentes sendo escritas e publicadas na internet. Então, usem a internet como forma de pesquisa e de estudo, como eu tenho feito bastante também. Então, como eu já falei e repito, eu fiz também uma listinha de indicações de leitura. Então, a Valéria passa para vocês depois, e aí alguns sites e revistas online em que esses textos são publicados, vocês também conseguem já acompanhar o trabalho dessas plataformas, né, online e seguir ali. Eu acredito que... Eu não sei, eu sou suspeita para falar, né? Eu gosto muito quando
eu estou em contato com outra língua, eu sempre vou para a poesia. Pode parecer um pouco mais complicado, porque eu acho que também a gente não tem, durante a nossa formação, pelo menos aqui no Brasil, pensando mais academicamente nos cursos mesmo, a gente não tem uma formação, claro, falando da minha perspectiva, né? Mas eu não tive uma formação voltada muito para a poesia. Eu sempre li muito por conta e por pesquisas que eu fazia sozinha. Então, eu aconselho a vocês a irem, né, se gostam, irem para a poesia e pesquisar. Na internet tem muita coisa mesmo, muita coisa bacana acontecendo na contemporaneidade, né? Então, se vocês quiserem, vai ser, né, conhecerem, enfim, vai ser, acho que a internet está aí para isso, vai ser bem interessante essa pesquisa. E também tem o meu e-mail, né, que depois eu vou disponibilizar. Quem quiser dicas de leitura, ou assim, por exemplo, a Matilde disse, né, que ela tem essa relação também com o Brasil pela música. Se quiser algumas dicas de leitura que vêm por aí, né, de contos, de poesia, que tratem dessa motivação para sua leitura também, é só me escrever que eu tento responder com aquilo que eu sei, com aquilo que também é fácil encontrar na internet, porque eu sei que às vezes é complicado, né? A gente quer conhecer um pouco de outra língua e algum título em específico, mas não consegue encontrar na internet. Então, sempre vou fazer essas indicações a partir das obras que estão aí, que a gente facilmente encontra, né, pela internet. Que ótimo, Mari. Ficamos felizes com as suas indicações. Por favor, nos encaminhe. Eu vou passar para os alunos. Uhum. Eu sei que você preparou alguns poemas para ler para a gente. Você gostaria de compartilhá-los para todos nós conhecermos e contar um pouquinho sobre a criação desses poemas, a interpretação? Tudo bem. Então, eu vou compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Opa! Aqui. Então... Ai, também estou aprendendo a mexer aqui, gente. Então, esse poema eu trouxe pensando um pouco naquilo que eu já tinha colocado antes, da história da minha avó, dessas memórias que hoje me chegam de forma um pouco mais apagada, também por conta da doença dela, mas também porque são memórias contadas por outras pessoas, né? Como minha mãe e as minhas tias. Então, esse foi um poema tentando pensar em algumas questões de vida da minha avó, e pensar em como deve ter sido difícil para ela deixar com uma filha pequena, então, né? Deixar não a sua terra natal, porque ela já tinha imigrado, mas deixar a terra em que ela escolheu para ser sua, né? Que foi Luanda, no caso. E essa vinda para o Brasil, em que ela passou todo o resto da vida dela muito sozinha e afastada da família que ela então começou a construir em Luanda e da família em Portugal, né? Então eu vou ler para vocês. Teve essa motivação de pensar também a minha avó hoje já doente e precisar de cuidados. E esses cuidados, eles são geralmente feitos pela minha mãe e pelas minhas tias. Então, eu vou ler para vocês. Está na segunda parte do livro. Minha mãe divide camas com minha avó, dá banho
passa água de cheiro, delineia as sobrancelhas apagadas pela linha do tempo, coloca o fado no radinho, a nossa terra natal, da casa aos pedaços na ribeira, o gene cravado nas ausências dos irmãos e das tias, o abandono aos 22, o abandono aos 35, o abandono aos 57, o abandono aos 79, o abandono aos 84, e a malha no fundinho da sala, entre um lampejo e outro, a dar o tom. Lindo, Mari. Nossa, até arrepia ouvir, né? Uma declamação assim. Então, nos conte um pouquinho. Então, aqui, logo no começo do Minha Mãe Divide Camas com Minha Avó, pensando em cenas bem cotidianas, né, da minha mãe, dormindo com a minha avó durante as noites em que ela vai até a casa da minha avó para dividir os cuidados, né, com as minhas tias. E esse cuidado mesmo que a minha mãe tem com o físico, né, da minha avó, que é dar banho, minha mãe realmente, né, dá banho na minha avó, como se fosse uma criança, passa água de cheiro, é como se fosse o cuidado com o corpo, mas também o cuidado com essas memórias. Dizem que quando uma pessoa idosa, ela morre, morre com ela muitas histórias, morre com ela um universo de histórias e de cenas. Então, ao passo que a minha avó, ela envelhece e é como se fosse a minha vontade hoje de deixar registrada alguma memória vivida pela minha avó. Então, esse poema fala muito disso, e daí, desse saudosismo, dessa saudade com a terra natal, que eu coloco como nossa, exatamente por conta, eu não nasci em Portugal, nem em Angola, mas eu divido como se eu dividisse um pouco dessa linhagem, porque também faz parte da minha história. Então, essa coisa da terra natal, que foi da minha avó, a casa na Ribeira, que é esse local ali onde ela morou, na Vila de Sertã, e aí o abandono que eu trouxe, vocês vão perceber que tem a palavra abandono repetidas vezes, e isso não é em vão, né? Pensar em como não só mulheres que imigraram, né, que fugiram de guerras e foram para outro país, mas mulheres também de linhagens anteriores à nossa que sofreram esse abandono, seja um abandono histórico, seja um abandono do Estado, seja um abandono familiar, enfim. Então, o abandono ele está ali colocado como uma forma de trazer essa dor e esse peso do abandono e da distância com o que antes era conhecido, que era a família da minha avó e todo esse mundo que ela construiu e que de repente teve que abandonar, né? E aí na última estrofe ali, que tá separadinha ao lado direito, para quem não sabe, Matilde deve saber, que é a musicista aqui do grupo. A Amália é a Amália Rodrigues, que é
cantora extremamente importante em Portugal, e a música da Amália sempre foi um marco na minha infância e na minha história de infância, né? Minha avó sempre ouviu muito os discos mesmo, e hoje a gente tem os CDzinhos e sempre coloca para minha avó ouvir, e ela ainda se lembra como cantar algumas músicas. Então, para a gente perceber como a memória musical ainda é muito forte para ela, e essa memória musical ligada com Portugal muito fortemente. Obrigada, Mari. Que lindo essa retomada de memórias. Eu estou aqui escrevendo o que você está falando para eles poderem acompanhar. Realmente é uma memória que se perde, né? Mas fica muito de uma forma muito presente no seu poema. Achei muito interessante isso sobre o abandono, porque quando eu li o poema a primeira vez, eu pensei, eu não tinha pensado na questão do abandono das mulheres, né? Não só no sentido da história da avó, mas de toda uma geração, várias gerações de mulheres que sofreram e sofrem vários tipos de abandono. Muito interessante. Exatamente. E aí, já aproveitar, eu trouxe aqui, para quem quer indicações de leitura, e depois eu pensando na Matilde falando da sonoridade do português, eu também quero ler outro. É um romance da escritora Adriana Lisboa. Eu não sei, acho que vocês não conseguem ver, mas olha só o padrão dele, que já traz uma coisa até meio do azulejo português e tudo mais. Foi um livro que eu li o ano passado, quando eu comecei a organizar um material, que é uma organização que ainda acontece hoje, para um dia, não agora, não é um projeto de agora, mas para escrever um romance sobre a minha avó, né? Então, escrever um romance sobre a história dela, que, enfim, é uma história incrível. E esse romance da Adriana Lisboa, ele me deu muitas ideias, porque ele trata de mulheres da mesma família, mas em 3 gerações diferentes. Então, é muito bonito, porque cada capítulo começa com uma mulher dessa mesma família falando, né? Então, a narração ela vai mudando de capítulo para outro, mas é a mesma história, mas por 3 perspectivas diferentes. É muito bonito como a memória é construída nesse livro. Então, foi um livro que eu pensei e tenho pensado para reunir mesmo essa história e não ser um relato, né? Simplesmente a ideia é ficcionalizar, né? Ficcionalizar, trazer como literatura, mas muito baseada nessa retomada de memórias. Um que eu tenho lido bastante também é o Desenho do Tempo, que são as memórias da Nora Ronay, que foi uma mulher que veio na década de 40, se não me engano, para o Brasil. Ela e a família dela sofreram a perseguição na época da Segunda Guerra, e ela veio para o Brasil e ela se tornou uma grande saltadora ornamental. E hoje ela tem 96 anos e ela ainda nada e participa de competições brasileiras, e é um livro muito bonito, tem várias fotos. Então, depois eu posso escrever para vocês direitinho.
Então, pensar nas memórias e como retratar essas memórias. Eu vejo que quem entrou aqui também foi a minha amiga e poeta Jéssica Story, que também lançou um livro recentemente pela mesma editora. Ela está na indicação de leitura, gente, que a Valéria vai passar para vocês depois. E a Jéssica também é uma poeta, poeta e pesquisadora que lida bastante com essas questões da memória e tem me ajudado, que ela me passou vários textos agora, que inclusive ela usou na dissertação dela, que pensam nisso, né? Como retratar essas memórias e como ficcionalizá-las, como tornar história. Então, coisas que eu tenho pensado ultimamente e que já vêm como motivação e que estão aqui em peito aberto, como esse poema que eu mostrei para vocês agora. Uau, que incrível! Recebemos várias indicações, teremos a lista depois. E também achei super interessante o trabalho da Jéssica sobre memória, também estou super curiosa. Vamos trabalhar com ele com os alunos também. Me aguardem para o próximo semestre. Isso mesmo. Muito bem, Mari. Eu gostaria de saber se você tem mais algum texto. Você comentou que trouxe mais algum que você gostaria de ler em relação à sonoridade. Talvez foi isso que você falou? Sim, tem um texto que eu trouxe que é meu, que está no livro, e que daí pensando em memória e pensando em referências, né? Que daí, depois que eu viajei para Portugal, eu também tive, né, essa alegria de viajar para Portugal em 2018, e aí pensando em retomada mesmo de alguns nomes da literatura portuguesa, comecei a ler muitas mulheres portuguesas na época, e uma delas é a Sofia de Mello, Breiner Andresen, que até é poeta que eu tinha pensado em lidar no doutorado, mas eu mudei de ideia, mas continuo pesquisando e lendo. A obra completa dela e poética é muito extensa, ela publicou ao longo de 50 anos, e não só poemas, mas ela foi tradutora, ela publicou ensaios também, inclusive alguns ensaios sobre a obra da Cecília Meirelles, poeta aqui brasileira. E aí, quando a Matilde ela falou da sonoridade, eu me lembrou um poema da Sofia, eu vou tentar achar aqui, que eu quero muito ler, que a Sofia, quando vem para o Brasil, e ela vem, se não me engano, por 2 vezes, é uma das coisas que ela fala, que o português falado no Brasil, ele é muito mais bonito, que todo mundo fica com essa ideia, né? O português da língua de Camões, o português de Portugal, que para mim é lindo e, claro, por conta do sotaque da minha avó, ele é muito próximo a mim, mas é engraçado ver como também as poetas e os poetas, né, dessa origem de Portugal, eles veem a nossa dicção. Então, eu estou tentando achar aqui, acho que 376. Então, Sofia também está nas indicações de leitura, tem muita coisa dela que dá para achar na internet. Deixa eu ver se é esse. É que quando ela vem para o Brasil, quando ela vem para o Brasil, ela escreve muitos. Inclusive, ela era grande amiga de João Cabral de Melo Neto, do Murilo Mendes. Jéssica, o Murilo Mendes, que a gente adora, né? Um poeta que a gente adora daqui. Gente, eu não sei se eu vou achar.
Eu acho que eu não vou achar, porque é um livro muito grande e tem poemas para o Brasil que ela publicou e estão separados aqui. Espera lá, só mais um pouquinho. Senão daí a gente vai e lê. Eu acho que eu não vou achar assim, mas depois eu posso passar para a Valéria, e aí a Valéria passa para vocês, ou se você achar legal, Val, você pode ler para eles em aula, ou eu posso gravar um vídeo lendo também, aí você vê, tá? Claro, pode me passar. Colocou a assessora, nossa, quer colocar já no nosso... É isso. Sim, mande um vídeo, seria super legal, com a sua interpretação. Tá bom. Vou mandar. Vocês estão vendo o compartilhamento de tela ainda? Não? Então Não. eu vou voltar aqui, daí eu vou compartilhar e vou ler o último poema bem curtinho, que eu acho que também está dando o nosso horário, né? E daí, se alguém tiver mais alguma dúvida, aqui. Share screen. Pronto. Então, aqui é uma foto minha em Portugal, em Lisboa, mais especificamente. E aí, no próximo slide, é uma foto muito linda da Sofia de Mello, essa escritora que eu acabei de falar, portuguesa, que eu li muito e que tem, assim, muita importância também para pensar alguns poemas aqui do meu livro. E aí, pensando nessa cena, que é de uma casa dela, que ela morou em Lisboa, um ensaio fotográfico da década de 50 também, assim como a foto que eu trouxe da minha avó no início, esse é uma cena também do final da década de 50 em Lisboa. E aí, pensando nessa cena, foi essa foto que me inspirou a escrever esse poema, que tem até a dedicatória para Sofia. Então, o nome dela tá aí para vocês, gente, mas ela tá nas indicações de leitura, que vou ler para vocês. A Sofia de Mello Breiner Andresen. Metade da minha alma é uma mulher debruçada no terraço, olhando o mar. Daí eu fiz isso, né, escrevi pensando nessa cena e em como também a questão do mar está marcada de muitas formas na literatura portuguesa no geral, né? E pensar que também essa relação da Sofia com o mar era muito aproximada e muito importante para a poética dela, que é uma coisa que eu não tenho, infelizmente eu moro longe do mar, mas é como se fosse uma tentativa também de um resgate dessa relação com a água, que eu acabo não tendo, né? E pensei nesse poema, né? A motivação desse poema, então foram essas duas coisas. Pensar nessa cena, nessa foto lindíssima da Sofia. Vou até voltar aqui para vocês verem de novo. Nessa foto muito bonita. E nessa questão, talvez, dessa retomada da relação com o mar na escrita. Muito legal, Mari. Acho que alguns dos meus alunos ouviram esse poema pelas aulas. Ah, que legal! Bom saber a sua interpretação. Nós demos a nossa interpretação e agora escutando em primeira mão da escritora. Ótimo. Eu gostaria de perguntar para os participantes, para todos, se vocês têm alguma pergunta para Mariana. Eu tenho uma. Oi, Matilde, eba! Sim, você gosta de ler
seus poemas? Ou na frente de uma plateia? Ou não? Porque é uma questão da quase performance. Você gosta de ler ou é só o processo criativo que você se interessa? Eu acho que é uma coisa que eu tenho aprendido a gostar de fazer, né? No começo foi sempre muito difícil, mas como eu já falei, né, anteriormente, a gente faz parte, a Jéssica também faz parte dessa grupa, né, de escritoras e escritores. Uma das coisas que eu comecei a ter contato é com a leitura em voz alta dos poemas, né? E como a gente às vezes acaba perdendo muito do ritmo, sonoridade que aparecem no papel, mas eles acho que são características que aparecem de outra forma no papel. E aí, quando você coloca na voz, né? Quando você oraliza isso, nossa, parece que ganha uma outra ganha um outro corpo, né? Sim. Porque você consegue prestar atenção né, na dicção. Acho que para vocês que estão aprendendo português deve ser muito bacana ouvir também, ler também, mas acho que ouvir o poema falado eu acho muito importante, assim como eu adoro ouvir poemas falados em inglês, por exemplo, que é a minha segunda língua, e agora poemas falados em espanhol também, então, que é a língua que eu... Lídia, é a língua que eu estou tentando aprender. Mas olha lá. Mas gosto muito e aprendi a ler em voz alta e acho importante fazer essa leitura em voz alta para a gente ver o que funciona, até para a gente quando escreve, né? Quando o poema é colocado em voz alta, a gente vê o que está meio preso, o que pode ser melhor desenvolvido ali. A fala, ela realmente traz uma outra dimensão, porque está escrito. E você já participou como poeta em projetos que combinam outras música ou dançarinos ou como compositores, porque eu acho que é muito interessante por poeta de trabalhar com a música, por exemplo. Sim, é uma possibilidade, né? Trabalhar com essas potências da performance. Infelizmente, ainda não participei. O ano passado, a gente fez uma leitura com um coletivo de escritoras aqui de Curitiba, que chama Coletivo Marianas, em que a gente fez uma leitura num evento muito bonito aqui no Museu Oscar Niemeyer, que é conhecido como Museu do Olho, aqui, por conta da arquitetura dele. E aí a gente fez essa leitura num evento chamado Cotidiano Leitor, se não me engano. E aí, nesse palco, várias poetas desse coletivo leram poemas da sua autoria e tinha uma trilha sonora ao fundo, tinha uma pessoa tocando violão. E foi bem bonito. E depois uma das poetas, ela cantou uma música ao final para fechar. Então, acho que foi super bonito, assim. E eu acho que pensar, né? A Jéssica pensa muito em usar imagens também, né? Talvez projeções e outros tipos de linguagem para complementar também a fala ou a escrita. Então, pensar essas outras mídias, esses outros suportes, acho que é bem bacana. E hoje, com a tecnologia que a gente tem e com as possibilidades também de interação com outras artes e outros fazeres artísticos, acho que
dá para a gente ter bastante ideia legal, assim, mas ainda há que pensar. Mas muitos eventos aqui em Curitiba, pelo menos que eu fui, de saraus, de leitura de poesia, tem alguém fazendo uma trilha, tocando violão, bem legal. Muito legal. Bom, Mari, muito obrigada por participar. Tenho muitas perguntas que eu gostaria de fazer, mas nosso tempo é curto. Só para terminar, você gostaria de deixar algum comentário para nós ou dizer um pouquinho sobre como é ser escritora neste contexto brasileiro que temos agora? E uma palavra final para nós. Eu fiz uma pergunta muito grande, né? Não tem problema. Ai, bom, agradeço primeiro o convite. Muito legal estar falando com vocês que estão tão longe, né, geograficamente falando, mas que bom que existem essas possibilidades de aproximação por aqui. Que bom que vocês se interessam por literatura brasileira, por poesia. Sei que a Valéria tem trabalhado algumas coisas em aula com vocês, então é uma alegria mesmo saber que as pessoas se interessam por isso. E, bom, sobre ser escritora no Brasil, acho que eu não quero trazer palavras de desânimo, porque sei o quão interessados vocês são aqui com, enfim, nosso país, que passa por um momento extremamente delicado, um líder de Estado completamente despreparado e, para dizer o mínimo. Então, para nós que estamos nos sentindo completamente inseguras nesse momento, acho que o que tem feito sentido e o que continua fazendo sentido são esses contatos e esses encontros que a gente consegue ter com a escrita das outras pessoas, escrita de outras mulheres, e escritas que vêm desses coletivos e dessas grupas que têm pensado de formas muito particulares, individuais, esse momento. Então, como palavra final, eu gostaria de trazer, já que também a Jéssica está aqui, um poema dela, do livro dela, que foi lançado agora. Tá lá nas indicações de leitura, tá, pessoal? Então, é o livro Carne e Colapso, que saiu pela mesma editora que Peito Aberto. Eles têm até a mesma autora como pintora, né? Como capa aqui, uma pintora uruguaia. E é um poema muito curtinho, mas que eu acho que até ganhou as redes esses dias, porque eu acho que compartilha muito do nosso sentimento, não só como escritoras, mas também como pessoas que moram no Brasil. Então é assim: eu vivo no Brasil e isso é muito para se ter em um corpo. É isso. Nosso país tão... É uma pena, é um momento muito, muito lamentável e até me envergonho às vezes de né, tocar nesse nome, nessa ferida que está aberta aí, porque muitas pessoas, né, igual você falou, Valéria, Yasmin, que vem para o Brasil em agosto, pessoas que se interessam muitíssimo pela música, pelas possibilidades trazidas pela escrita, por essas vias da arte. Então, dizer a vocês que o Brasil não se resume a isso, gente, que vocês estão vendo na televisão.
né, felizmente, a resistência e há inúmeras formas de existência que repudiam extremamente tudo que está acontecendo, não só em relação ao contexto mundial que a gente vive da pandemia, mas também a falas extremamente preconceituosas, a posturas totalitárias e autoritárias. Então, dizer que o Brasil não se resume a isso, mas que a nossa vivência aqui tem sido muito sentida no corpo e na alma também. Mas é isso. Muito obrigada, Mariana. Foi uma palavra linda e também o poema da Jéssica, maravilhoso, para fechar exatamente esse tópico. Acho que em qualquer momento falar de política agora é importante, mesmo a gente falando de escrita, né? Porque é uma forma de resistência. E a escrita é também viver além, né? Trazer um além disso que estamos passando. Então, eu gostaria de agradecer a você mais uma vez, a todos os participantes que vieram para nosso Stammtisch e que tenham um bom dia a todos. Esperamos vocês na próxima edição. Obrigada, Mari. E aguardamos o vídeo, hein? Do poema. Ok. Estamos devendo. Perfeito. Gente, muito obrigada. Foi uma delícia passar essa tarde com vocês. Obrigada. Obrigada. E quem quiser ampliar a conversa, é só me mandar um e-mail, tá bom? Você quer nos disponibilizar o e-mail depois, Mari? Ou quer... Tá na indicação de leitura. Tem meu e-mail lá. Então, daí eu mando a todos, então. Isto. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.